O Alfredo Lima pergunta assim: boa noite, Fredão. irmãos. Lá vai a primeira pergunta. Ó, o Alfredo veio preparado. Se é a primeira, né? Podemos considerar que já estamos no princípio das dores? Tá? Aí tem a da Isabel Soares. E aí você decide aí a tua estratégia, tá, Marcos? Quais profecias ou qual profecia podemos considerar que estamos vivendo atualmente? Essa é a Ok. segunda pergunta aí. E aí a Wanda pergunta é mais simples a da Wanda, porque me parece que é um sim ou não. Já está sendo construído o templo em Jerusalém? Eita. Então, são 3 perguntas aí sobre o fim dos tempos, a vinda do nosso Senhor. E acho que se você quiser que eu repita alguma coisa, uma em tela aqui, eu posso repetir. Tá. Então, vamos começar pela última, pela pergunta da Wanda, sobre o templo. Tá? Eu tenho uma informação interessante para passar aqui para vocês e para a Wanda. Nós não temos nenhuma notícia de que esse templo esteja sendo construído, não há nenhuma comprovação, e a problemática para a construção desse templo ela é imensa, porque envolve uma região que está em poder muçulmano, né? E que é muito difícil, sem que haja uma guerra de possessão ali, porque as guerras que acontecem ali são tudo bombardeios à distância, né? Não existe uma guerra declarada. Os caras vêm com terrorismo, Israel responde com bombardeios e ficam nessa. Mas eu estou lembrando aqui que em 2016 ou 2015, eu assisti vídeos de um irmão, e um irmão que fala sobre esses assuntos, né? De fim dos tempos. Fala muito, as teorias dele a respeito do anticristo são interessantes, mas o que eu queria dizer é que eu assisti uma entrevista dele. Foi gravada uma entrevista, ele foi entrevistado, ele estava na capital da Turquia, no escritório de um turco, eu não me lembro o nome desse turco, mas na época eu procurei, pesquisei, foi tudo confirmado. É um turco que ele é, por assim dizer, vamos dizer que ele é o papa da teologia islâmica. Tá? Ele mora ali na capital da Turquia, em Ankara, né? E ele foi entrevistado por Joel. Foi um bate-papo dele com Joel Richardson, que é um irmão lá dos Estados Unidos, que trabalha muito com missões entre os islâmicos, morou em país islâmico, coisa desse tipo. E esse homem, esse turco, que já vendeu mais de 1 milhão de livros, na época já tinha vendido mais de 1 milhão de livros no mundo muçulmano, né? Que ele assim difunde a teologia muçulmana, né? Esse homem disse que estava muito próximo de um acordo, que havia um acordo onde estava tudo planejado para a construção de um templo, que eu não sei se é o terceiro templo, mas é um templo cujo objetivo é congregar os muçulmanos, os cristãos e os judeus juntos. Então, você vê aí o tipo de salada que estão preparando. Então, há um movimento grande dentro da chamada igreja cristã, né? Com muçulmanos, com judeus ortodoxos, procurando construir esse lugar que seria o lugar de adoração de todos os monoteístas juntos. E isso já tem 7 anos que eu ouvi essa história, né? Mas é interessante ouvir um turco, ver como eles estão planejando esse tipo de coisa. Mas não há, Wanda, nenhuma notícia de que o templo esteja sendo construído.
E qual foi a primeira ou a segunda pergunta, Fernando? A primeira do Alfredo Lima. Podemos considerar que já estamos no princípio das dores? Vamos ver se junta com a segunda. Quais profecias ou qual profecia podemos considerar que já estamos vivendo atualmente? Pô, Fernando, eu vou dizer assim, poxa, essa tá tão fácil que eu passo para você. Não, por favor. É, Senão eu vou linkar com fundamentos lá, eu vou buscar o número do... as duas perguntas, elas apontam para o mesmo lugar das Escrituras, né? Elas apontam para o capítulo 24 de Mateus, ali antes da descrição da grande tribulação, né? O princípio das dores está lá em Mateus 24, 8, né? E existe uma propriedade na pergunta do Alfredo, né, que tem a ver com a pergunta da irmãzinha. Como é o nome da irmã que perguntou aí? Isabel Soares. Isabel. Existe uma propriedade nessas perguntas, porque assim, no versículo 15, quando Jesus começa a descrever a grande tribulação, tá? Jesus dá um ponto fixo. Jesus fala, quando virdes o abominável da desolação. Então, você indo a Daniel, Jesus manda ler Daniel, Jesus diz, como diz o profeta Daniel, quem lê, entenda. Jesus está mandando ler e está mandando entender. Né? Então, mas é um ponto que está profetizado e que vai ser muito próprio de identificar. E é um ponto que está exatamente no meio da semana que falta, aqueles 7 anos que estão pela frente. No meio desses 7 anos, vai acontecer a abominação desoladora, ou o abominável da desolação, na linguagem grega aqui do Novo Testamento. Mas o que vem antes não tem um ponto fixo assim, tão claro. Isso aqui. Então, Jesus vai mostrando um processo que cresce. Tá? Eu acredito, assim, eu acho difícil responder se já estamos no princípio das dores. Né? Porque tudo indica que sim, porque a igreja está sendo perseguida no Oriente, radicalmente perseguida em países comunistas do Oriente, radicalmente perseguida nos países islâmicos, e nós temos visto agora, né, como resultado da revolução cultural, nós temos visto o crescimento absurdo da indisposição do mundo para com a igreja. Já falamos disso numa live aqui, sobre a perseguição, se nós estamos preparados para a perseguição que vai haver, né? Não temos dúvida de como é que vai acontecer, assim como no início, lá na época do Império Romano, o povo perseguia a igreja, porque a propaganda governamental destruía a imagem da igreja, dizia que eram canibais, eram pessoas horríveis que participavam de orgias e que eram ateus. Essas eram acusações sobre a igreja. E o povo perseguia porque acreditava nessa propaganda. Da mesma maneira, no fim, nós não vamos ser perseguidos por estar pregando bem. Não, está todo mundo ficando cada vez mais convencido que as propostas da revolução cultural é que representam o amor, a tolerância, a bondade. Eles é que são bons. A igreja tem discurso de ódio. Essa é a propaganda que está crescendo cada vez mais. Então, se você diz que a Bíblia condena isso, aquilo outro, né, do que acontece ao nosso redor,
eles estão dizendo que isso é discurso de ódio da nossa parte. Então, não temos dúvida de que esse processo aqui está acelerado, acelerou muitíssimo com assim essa polarização política na América toda, né? Na América do Norte, América do Sul, muita polarização assim nos últimos 10 anos, cresceu muito com o evento da pandemia, né? Então, nós estamos nesse ambiente. Para responder mais pontualmente a Isabel, assim, ó, Alfredo, para responder pontualmente, eu diria assim, ó, não sei se estamos no princípio das dores ou não. Não sei te dizer. Não me arrisco a falar sim ou não. Quando falo de a pergunta da Isabel, eu responderia que as profecias aqui de Jesus, que estão em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, e principalmente também as profecias de Paulo nas cartas pastorais, quando ele fala do fim dos tempos, nas cartas pastorais, né? Principalmente na carta a Timóteo, ele aborda de como vai ser o fim dos tempos, e nós estamos vendo isso acontecer. Agora, nós nunca podemos dizer, e é isso que eu não gosto, de algumas manias que aparecem aí, muita exploração que existe no meio de comunicação, aquela ideia de já chegou, é agora, acabou, está tendo. Então, o cara pega qualquer notícia que está acontecendo, ou lá no Oriente Médio, ou no Vaticano, ou não sei aonde, e nós não sabemos que se já estamos, não. Há fortes indicativos que sim, porque, por exemplo, as grandes forças financeiras ocidentais estão mesmo programando o grande reset, tá? O Great Reset na economia. Isso está programado para ser alcançado até 2030. Isso é uma realidade. Isso não é fake news. Basta você comprar livro do sujeito que está lá, fundador do Fórum Econômico Mundial, e você vê que ele está vendendo essa ideia. Então, isso está acontecendo. Ou seja, a cada ano que passa, se acumulam mais os dados que fecham a questão. Mas eu não digo mais, porque nos anos 2000 eu dizia, irmãos, Jesus vai voltar logo, logo, logo. Por quê? Porque o mundo está muito corrompido e não pode corromper mais. Poxa, eu tenho vergonha de lembrar disso, porque de lá para cá, nos últimos 20 anos, piorou muito. Então, eu digo, eu não vou dizer mais isso, de que não pode piorar mais. A verdade é que pode. A verdade é que pode. Toda a devassidão que há no mundo, ela pode piorar, sim.